Salve, camaradas, salve, companheiras e companheiros, salve a todo mundo, a você que tá entrando aqui. Faz o seguinte, deixa o like, tá? Comenta, isso aqui é um canal de histórias, que é um canal sobre, muito voltado à questão da história russa, da Revolução Russa, mas não só, né? Eu sei que o canal aí tem passado o foco muito sobre essa questão, mas a gente vai abordar também histórias do Brasil, histórias do povo, né? Da ótica do povo. E é muito importante, né, que você apoie, que você dê uma contribuição aí, dando like, se inscrevendo e comentando, né? Fazendo comentário, pode discordar, né? Toda discórdia faz parte, porém com educação, né? E aí a gente pode debater uma boa, tudo mais, entendeu? Então, se inclusive se eu falar algum dado equivocado, alguma coisa que esteja equivocada, por favor, pode colocar aqui, porque estamos todos aprendendo nessa longa estrada da vida que não se pode parar. Bom, eu vou falar hoje desses dois não, né? É só um, né? É da história da Revolução Russa, do Trotsky. Peraí, vou colocar em ordem. O tomo um, né? E o tomo 2, né? A gente vai fazer uma resenha aí para vocês. Eu particularmente acho esse livro fundamental porque se trata de um relato do Trotsky, é como se Jesus, né? Inclusive quem falou isso foi um camarada meu, né? Como se Jesus tivesse escrito o Evangelho, né? Então, Trotsky ele dá a expectativa dele nesse livro. Vou ler aqui uma crítica, uma resenha que eu fiz que tá que tá no blog aí embaixo chamado Literatura e Classe, né? E você depois pode acessar, porque é o seguinte, o estopim da Revolução Russa foi uma greve em uma fábrica de mulheres, né? Que, embora tenha ocorrido em fevereiro, foi essa greve que foi a origem do 8 de março, né? Ao contrário aí do que a burguesia fala, que conta lá a história da Inglaterra, que não há dados verídicos fundamentais que isso tenha acontecido, né? Trotsky afirma em sua obra Trotsky afirma isso em sua obra A História da Revolução Russa. Esse, entre outros fatos, é debatido por ele no livro. O Trotsky, como testemunha e agente daquele evento, né? Ele nos oferece um relato vivo, né? Não de um historiador distante dos acontecimentos, né? Um historiador que está aquém dos acontecimentos e afastado daquele momento. Não que esses historiadores não possam contribuir, né? Não possam. É o caso de Pierre Brouet, de Jacques Paris, de Martin Hernandes, de tantos outros aí que escrevem e analisam a história da Revolução Russa, né? Trotsky, ao contrário deles, estava presente e fez a Revolução, né? Eh, Entrando um pouco mais sobre a história da Revolução Russa, é importante lembrar que a Rússia era um país devastado, né? E estava passando por um processo de guerra, né? Da Primeira
Eu tô falando no muito né, porra, cara. Eu tô muito arrumadinho nesse vídeo, cara. Que é isso, mano? Que é isso? Cadê o poeta? Cadê a referência do poeta? Quem faz o palhaço rir? Quem faz? É porque eu tô lendo o texto e meu texto ele é mais centradinho, né? Ele é mais centradinho. Mas eu vou tentar fazer uma coisa mais irreverente. Porque, cara, eu acho fundamental o bom humor, a alegria, entendeu? E, cara, a análise que o Trotsky faz da família real no livro, o Trotsky pega os diários do Kizar para analisar e ler e tal, né? Inclusive, tem toda a polêmica, porque o Kizar morreu, né? O cara que esqueci o nome dele agora, o cara que estava na casa lá cuidando da família, o Kizar fazendo a família Timotão, os caras perderam paciência, mas isso é o caso. Eu vou fazer outro trabalho específico. Calma aí que tem alguém me ligando. Isso é hora de me ligar? Era cobrança. Então, tem toda essa análise. Eu troco prova. Isso, né? Como eu disse, ele cita a passagem dos diários do Nicolau, Nicolau, né? Enquanto a Rússia enfrentava fome, miséria, uma guerra devastadora, né? A guerra que destruiu uma boa parte da Europa, né? A Primeira Guerra Mundial foi bem complicada. Inclusive, um dos motivos que a Revolução aconteceu, né? O Trópico fala aqui no Mundo do Livro, tá? É, Foi é, a falta, o problema do pessoal não querer ir pra guerra, né? Não querer morrer na guerra, né? Coisa que ninguém quer. Quem gosta de guerra é dono de fábrica de armas. São os outros que gostam de guerra. E o imperialismo. O imperialismo adora guerra. Enquanto a Rússia, né, Trotsky como grande intelectual, e talvez o maior para entender o marxismo e tudo mais, depois o Lenin, eh, chama atenção para a falta de cultura e preparo do Czar. O Czar era uma pessoa muito rasa, ao contrário do que se fala por aí, né? Inclusive, estou aí para pegar uma biografia do Czar que está cara para dedéu, mas vou esperar um pouco, vou garimpando até encontrar uma bem baratinha. Nesse drama teatral de guerra, né, ou seria uma novela de guerra, o personagem central é o povo. Isso é fundamental. A Revolução Russa, ele tem como caráter o povo, os trabalhadores, né? Que já havia se rebelado em 1905, foi uma revolução fracassada, digamos assim, né? Foi, enfim, o Trotsky foi preso, o Lenin fugiu, o Trotsky fugiu da prisão depois, né? O próprio Stalin foi mandado para a Sibéria, inclusive. Tanto que após a Revolução de Fevereiro, a preocupação de Lenin era evitar que o mesmo fra- fracasso repetisse. Por isso que o Lenin vai centralizar e vai estudar um pouco mais da teoria, vai estudar muito Hegel, né? E vai escrever suas famosas teses de Abril. O mesmo povo não se contentou com a Revolução de Fevereiro. A entrada do governo provisório de Kerensky, que era um governo
reformista de esquerda, colocou-se em marcha para uma nova revolução, conhecida como as Jornadas de Julho. Os operários e soldados, ansiosos pelo fim da guerra, já não podiam esperar mais, criando assim uma enorme tensão social. A luta pela reforma agrária, pelo fim da fome, pela redução da jornada de trabalho só aumentava. A Rússia, peraí, a Rússia, eu estou falando de memória, tá? Então, tô lembrando aqui, tô lembrando, é tudo de memória aqui. A Rússia, antes disso, era um país atrasado economicamente, né? Olha como minha memória é boa. Eu decorei o livro inteiro, onde a luta de classe era mais forte do que nunca, a ponto da Segunda Internacional considerar impossível uma revolução socialista, porque eles acreditavam que o socialismo, a revolução socialista tinha que acontecer, né? Clausewitz, né? O Max Boot, todos esses caras, tinha um outro também, que era esqueci o nome, só para nome. Eles acreditavam que a revolução tinha que passar por um processo do capitalismo, do grande mercado. Então, alguns acreditavam que a revolução só ia acontecer na Inglaterra ou mesmo nos Estados Unidos. As polêmicas e debates sobre a personalidade de uma revolução, sobre a possibilidade, perdão, de uma revolução na Rússia seguia até os momentos antes da Revolução de Outubro. Trotsky, em História da Revolução Russa, né, mostra em detalhes todos os debates ocorridos no primeiro Congresso da Terceira Internacional após a Revolução, né? Porque ali ele já tinha fundado, Lenin, né? Tinha fundado a terceira internacional. Deixa eu arrumar minha memória aqui, minha memória está deslocada. No dia 25 de outubro acontecia o Congresso dos Soviets de 1917. Ali se discutiu os rumos da Revolução. Trotsky relata esse processo em detalhes no segundo livro aqui, ó, que a gente já está no tomo 2, né? As polêmicas, discussões, as votações. E nesse momento apareceu pela primeira vez a figura de Stalin, já imponente, né? Já querendo botar suas asinhas para fora. Até então, ele não havia desempenhado grande papel na Revolução Russa. No máximo, realizado expropriações de bancos, caminhões, para arrecadar fundos para o partido. Ele era nessa época que ele fazia isso, ele era, digamos assim, um ele era tipo assim, aquele cara do PCC que faz a ação, só que não é o PCC da China, é o PCC de São Paulo. Era esse cara que o Stalin era, né? Mas pode ser da China. Enfim, a China é outra história. Depois a gente fala da China. Outro vídeo a gente fala. Trotsky, por sua vez, além de teorizar toda a política revolucionária, talvez estava na linha de frente da Revolução de Outubro junto com ele. Quando os estados imperialistas invadiram a Rússia para derrubar a Revolução, desencadeando a Guerra Civil. Trotsky teve um papel fundamental, a ponto de anos mais tarde ser chamado de Napoleão Vermelho. Que apelido fantástico, né? Napoleão Vermelho.
Napoleão Vermelho, eu quero ser chamado de Napoleão Vermelho. Escreve aqui, seu Napoleão Vermelho. Cara, que apelido, cara, que apelido. Porém, Modesto, ele atribuiu a vitória ao povo russo, o que em parte está certo. Mas o fato de que Trotsky foi um dirigente sem igual nesse processo. Talvez a única crítica que se pode fazer a esse livro seja justamente o fato de ele não se colocar como figura central na guerra civil, né? Porque o Trotsky, ele diz, aqui no livro, ele não fala que ele dirigiu a guerra civil, né? Ele fala que o povo se uniu contra os invasores britânicos e tudo mais. Ali naquele livro do Pierre Brouet, eh, Comunista contra Stalin, o Botnon Trotsky dirigiu, foi um papel central na Guerra Civil. Ele tinha essa modéstia, mas era um grande revolucionário. Um revolucionário que assumiu o papel de dirigente do Exército Vermelho que elaborou e ajudou a construir, que foi outro feito do Trotsky. Em todo o livro, o papel de Lenin como dirigente e líder soviético é des- descartado. Trotsky vai além do debate da teoria, não é descartado, desculpa, não é descartado. Eu estou errado aqui, eu escrevi errado. Eu não, minha memória está errada. Em todo o livro, o papel de Lenin como dirigente e líder soviético não é descartado. Trotsky vai além, debate a teoria da leninista, mostra sua ampliação e prática, e com isso nos revela que as revoluções são possíveis. Todo debate sobre a revolução costuma ser fato com bases na ideia de que ela seria violenta, como as guerras e o colonialismo não fosse, né? A própria Revolução Burguesa, fiz um vídeo lá falando, um vídeo sobre daquele cara lá que Roberto Justo, né? Eu falei, eu falei que a própria Revolução Burguesa, que ele faz parte, foi violenta, né? Em História da Revolução Russa, é mostrado que o número de mortes foi quase nulo, sendo assim talvez a revolução mais pacífica da história. Tem gente que até debate, foram 4 ou foram 6, né? Não se sabe. Não tem um consenso sobre isso. Os de direita falam que foi 6, os de esquerda falam que foram 4. Mas, este- mas assim, toda revolta de um povo contra a pressão, por mais violenta que seja, é justificada. O Manifesto Comunista, Marx e Engels parte da ideia que o povo precisa se revelar, se necessário, com violência. Eles estavam mais do que certos. Não existe cordialidade na luta de classes. A história da Revolução Russa é um livro fundamental para a humanidade, pois a narrativa em detalhes o processo da luta dos trabalhadores, assim como os revolucionários russos que voltaram os olhos para estudar a Revolução Francesa. Hoje voltamos para estudar a Revolução Russa, tá certo? E é tudo profunda e fundamental essa prática, essa teoria, né? Repara na roupa suja. Não, vem pra cá.
olha em mim, porra, olha em mim. É, é fundamental a gente entender que a Revolução Russa ela foi importante para a humanidade por essa possibilidade de ser a primeira revolta eh, popular, né? Embora muitos aí no YouTube queira tirar isso, né? Dizer que foi, não foi, né? Quero ver, então, se alguém consegue fazer uma revolução daquele tamanho, se é o apoio do povo e ainda permanecendo no poder, né? Então, cara, se você quer conhecer a história da Revolução Russa, isso aqui é o tiro certo. Isso aqui é um trabalho tenso, um trabalho. E eu não falei nem metade, cara. Eu falei 1% do que tem aqui. 1%. Aqui fala do. Qual é o nome do cara? Ah, do bruxo lá, cara. Qual é o nome dele? Falei. É o. Enfim, aqui fala de Isaac, fala de Stalin, fala do Pribrovsky, do papel de cada um, em cada revolução, fala do próprio Lenin, fala bastante, tem um capítulo dedicado ao Lenin, aos debates, fala da construção do Partido Bolchevique. Então, cara, tu não leu? Ah, mas eu sou stalinista. Irmão, ah, mas eu sou de direita. Isso aqui é um trabalho, cara, da humanidade, que devia ser. Ah, é porque não pode ter livro do Jorge Amado nas escolas. Meu irmão, pra mim isso aqui tinha que ser leitura obrigatória no ginásio, né? Não no infantil. Mas devia ser leitura obrigatória no ginásio. Tomara que eu não seja presidente, senão vocês estão lascados. E tchau.